A paz do Senhor, grata a Deus, querido professor, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês em mais uma EBD online. Estamos felizes, de ter chegado aqui. E aí vamos começar com a lição de hoje, a lição número 12, onde o tema é muito especial, que fala o perdão em família. Não é um simples perdão, é o daqueles que a gente convive diariamente. Então, o perdão em família. Comece o seu domingo, na sua aula na EBD, recebendo os alunos, perguntando como é que eles estão, para esse momentozinho, para saber aquele que está faltando, parabenizar os aniversariantes da semana, fazer uma oração de agradecimento pelo dia, ver quem tem pedidos de oração, quem tem algo a agradecer. E aí, depois de todo essa recepção, você começa a sua aula, mostrando para os pré-adolescentes qual é o tema que estudaremos hoje. E essa lição 12, junto com eles, abra a Bíblia, A lição se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, do 15 ao 22, e depois em Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 15. Incentive eles a abrirem a Bíblia e lerem junto. Você pode estar chamando as outras crianças, diga, cada uma vai ler um versículo. E isso você vai estar incentivando que eles tenham o desejo de estar falando sobre a palavra de Deus. Vai ter uns que vai ficar meio acanhado, não vai saber ler tão bem. E aí você vai observando, quem é assim. E você vai ajudando. E o texto que eu quero deixar, que a nossa lição também explica, é no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11 e o 25, que diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. E você pode até perguntar, começar perguntando, a eles, se é fácil perdoar, se eles já tiveram que perdoar alguma vez algum coleguinha, quantas vezes ele deve perdoar. Escute, o que eles têm para falar sobre a questão de perdão. E aí vá guardando tudinho para caso seja preciso durante a aula. A nossa lição ela tem 3 objetivos: explicar o que é mágoa e mostrar as suas consequências, ensinar os benefícios do perdão e mostrar como José foi abençoado por Deus ao perdoar seus irmãos. Então, esses são os objetivos da nossa aula. E aí, você pode começar, querido professor, a sua aula dizendo a eles que vão estudar sobre um assunto muito importante, que pode interferir não só na nossa saúde mental, na nossa saúde física, mas também na nossa saúde espiritual, que é a necessidade de quê? De perdoar. E perdoar quem? No seio da família. E eu trouxe para vocês uma dinâmica que vocês podem estar começando com ela. Vocês podem estar levando para a sala de aula uma folha, uma folha de ofício. Essa daqui está um pouquinho amassada aqui nas pontas, mas assim, sem amassar. E aí você vai fazer essa dinâmica com eles. Você vai pegar e você vai mandar eles balançarem. E eles vão perceber que a folha começa a balançar mesmo e fazer barulho. E depois você vai dizer, agora você vai amassar essa sua folha. Você pode entregar a cada aluno uma folha. Pode amassar, amasse. Agora você vai ter que voltar a folha de volta. E você vai esticar ela para ela tentar voltar a ser como antes. E aí você vai alisar de alguma forma. E a folha ela não vai ficar como antes, Vai dar toda amassada. E você vai pedir para eles balançarem. E o barulho da folha não vai ser mais igual. E aí você vai explicar para eles que a mesma coisa é quando a gente magoa uma pessoa. Quando a gente fala alguma coisa que aquela pessoa se entristece, ela pode até nos perdoar, Ela nos libera perdão de alguma forma.
mas ela acaba, às vezes, sofrendo com aquilo. Então, o que é que a gente precisa? O que é que o pré-adolescente precisa? Diante dele fazer alguma coisa que vá prejudicar o coleguinha ou o parente, o que é que ele tem que fazer? Pensar antes. E daí ele vai decidir, e aí, depois que ele fizer, não tem mais volta. Por quê? A pessoa já ficou triste, foi perdoado? Foi. Mas fica aquela lembrança às vezes. Então, é uma forma de dizer o quê? Que a gente precisa pensar antes de tomar certas atitudes contra alguém da nossa família ou qualquer coleguinha nosso. Então, essa é a primeira dinâmica. A dinâmica da folha de papel. E aí você vai dizer a ele, segundo a lição, que eles não estão livres de conflito. Né? Dentro da casa não está livre de conflito. Sempre acontece uma intervenção ou outra. Mas o que precisa? Parar, conversar e se entender, né? Com o seu parente. Contudo, Deus espera encontrar em você um coração flexível, disposto a amar e perdoar aquele que lhe causaram algum mal, inclusive os integrantes da sua família. Então, esse é um momento para eles começarem a refletir. E o primeiro tópico da lição vem falando assim: o perigo das mágoas e ressentimento, né? É algo que acontecia no passado e ainda acontece bastante. E o que é que acontece? Quando a gente não fala o que a gente está sentindo, quando a gente não libera o perdão e a gente fica magoado com alguma pessoa, isso traz várias consequências que nos deixa muito triste. E aqui tem a revolta contra os pais, né? Pelo fato de não ter conseguido falar aquilo que queria de uma forma que os pais possam entender, ou de não ter entendido a situação dentro de casa. E tem hoje muitos pré-adolescentes que ficam revoltados com os pais, outros acabam fugindo de casa. A gente vê um número muito grande de pré-adolescentes, adolescentes que acabam fugindo de casa por causa de um conflito que teve dentro do lar, com o pai, com a mãe, com o irmãozinho, com o primo, e acaba fugindo. E também há muitos casos de pré-adolescentes que acabam entrando numa depressão. Acaba sofrendo com essa doença que é conhecida como o mal do século. Então, você professor, precisa dizer a ele que essas são as consequências de guardar mágoa, né? De não liberar o perdão, de não parar para conversar com os pais sobre aquela situação que aconteceu. Lá no livro de Mateus, aí você pode estar abrindo a sua Bíblia e chamar o pré-adolescente também para ele ler junto. Mateus, capítulo 6, o 14 e o 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, deixe isso claro para eles, que eles precisam sim liberar o perdão, por mais difícil que seja, por mais constrangedor talvez, mas que ele fazendo isso, ele vai ser visto pelo Senhor Jesus também. E aí o Senhor Jesus, ele tem o poder de transformar e tirar aquela mágoa do coração, porque essa mágoa não traz nada de bom para a vida daqueles que acabam sentindo. E aí vamos para o segundo tópico da nossa lição, que é o perdão é uma decisão. E aí você pode questionar e perguntar a eles: quantas vezes vocês já brigaram com seus pais? Quantas vezes vocês não aceitaram a opinião dos seus pais? Quantas vezes brigaram com o irmãozinho, com a irmãzinha? E aí eles vão responder: e quantas vezes você perdoou? E aí você vai falar para ele que o perdão é uma escolha. E a gente escolhe o quê? Ou guardar a mágoa ou liberar perdão, né? A gente tem uma decisão, ele tem uma decisão e ninguém pode fazer por ele, a não ser ele mesmo, né? E é isso que ele precisa. Aí eu trouxe para vocês essa dinâmica que é a da bola. Caso vocês não tenham
uma bolinha de plástico, vocês podem pegar uma folha de ofício, amassar e fazer delas uma bola. E você pode colocar na mão deles. E você vai fazer o seguinte, vai começar a fazer comandos. Diga a eles que façam comando, digamos. Aperte a mão do seu coleguinha. Tem como apertar? Não tem. Pegue essa caneta. E não pode soltar a bola. Pega essa caneta aí. Tem como pegar alguma coisa? Não tem. Então, diga a eles que a mesma coisa, essas bolinhas, elas fazem o quê? Elas representam as mágoas, os ressentimentos, as angústias. E quando a gente não libera o perdão, essa mágoa continua crescendo dentro da gente. E a gente acaba perdendo a oportunidade de viver coisas novas. Por conta de quê? De tanto ressentimento guardado no nosso peito. Então, essa dinâmica, eles vão ver o que eles acabam perdendo por não liberar perdão. Por não deixar que a mágoa vá embora do seu coração. Então, o que ele precisa é o quê? Liberar perdão. E o último tópico da lição de hoje é as bênçãos advindas do perdão. E aí você vai perguntar a eles, vocês lembram de alguém na Bíblia que passou por situação difícil na família? E talvez alguém diga, Davi, com os irmãos dele. Os irmãos dele não gostavam muito dele. E aí você vai escutando. Aí tem Isaac e Rebeca, né, que um gostava mais de um filho do que de outro. E acontecia tudo aquilo dentro do lar. E aí você, caso ninguém fale, você pode falar a história de quem? José, né? José, os irmãos dele fizeram o quê? Venderam, porque tinha inveja. E chegou o momento que, depois de uma trajetória tão extensa, de ter sido tido como morto, aconteceu tanta coisa, José teve a oportunidade de ver os irmãos dele se prostrando diante dele. E aí ele lembrou daquele sonho que Deus tinha dado a ele, né? Que a lua, que o sol, que a lua, que todo mundo ia se ajoelhar, as estrelas diante dele. E aí ele lembrou daquele sonho que o Senhor Jesus tinha apresentado. Mas em todos os momentos, José tinha 1000 motivos para não querer perdoar os irmãos dele. Mas José era diferente. José, ele tinha um coração que era apresentado diante do Senhor. E ele disse, não, eu tenho que perdoar meus irmãos. E foi o que ele fez. Perdoou os irmãos dele. Ele disse, olha, não se preocupe não foi vocês que me colocaram aqui não, viu? Foi para que hoje o povo de Israel se mantivesse de pé. Foi provisão de Deus. E ali ele reconheceu que foi permissão do Senhor Jesus. E perdoou os irmãos dele. E eu acredito que os irmãos dele começaram a refletir. Poxa, eu fui tão maldoso com José e eles não receberam tão bem. Então, a gente precisa, dentro do nosso lar, começar a liberar perdão, a entender, né? E assim a gente vai conseguir viver melhor. Então, a história de José se encontra no livro de Gênesis. E aí você vai perguntar, onde é Gênesis? Novo ou Velho Testamento? E aí eles vão dizer, né? Gênesis capítulo 37, do 4 ao 20. É onde a gente vai estar encontrando a história de José. E agora, para concluir a nossa lição, eu trouxe uma outra dinâmica. Eu trouxe 3 dinâmicas hoje, viu? Então, essa próxima dinâmica é assim, ó. Você vai levar para a sua sala de aula uma caixinha, pode ser um cofrinho, uma caixinha, e você coloca lá na frente, oferta do perdão. E aí você vai distribuir entre os seus alunos, né, uma folhinha de papel e perguntar a eles quem eles desejam perdoar. Depois de eles terem assistido toda essa aula, eles coloquem num papelzinho quem é que eles desejam perdoar. E aí eles vão colocar a mágoa, o ressentimento dele aqui. E logo depois que ele anotar, você vai abrir a caixinha, vai colocar, deixar ele mesmo colocar aqui. E depois, em seguida, você faz uma oração com ele, pedindo para que Deus limpe o coraçãozinho, para que ele possa ficar livre de toda a mágoa, que ele possa oferecer perdão, e aí que ele possa ter uma vida nova com Cristo. Porque se a palavra do Senhor, diga isso a eles, que a palavra do Senhor diz que a gente precisa ter paz com os nossos irmãos, né? Ter paz com o nosso pai, com a nossa mãe, ter um lar de harmonia.
porque é assim que agrada ao Senhor Jesus. E aí você, junto com eles, pode estar fazendo essa oração, tá certo? E isso vai ajudar bastante aquele que tem vergonha de falar alguma coisa, de poder transmitir através dessa caixinha. Então, antes de terminar a nossa lição, eu gostaria de apresentar a vocês a lição do próximo trimestre, que tem como título central Quem é Deus? E aí a gente vai estudar bastante, onde falando que Deus é o nosso Criador, libertador, único, justo juiz, o amor, o Salvador, quem responde às orações, o que disciplina também, o que perdoa, olha só, o que perdoa, o que é onipotente, onipresente e onisciente, o que é santo, o Consolador e quem mais? O nosso amigo fiel. Esse é o nosso Deus. Então, no próximo trimestre, a gente vai estar estudando esse tema. Vai ser uma lição maravilhosa para os nossos pré-adolescentes conhecerem um pouco mais de quem é o nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando, que vocês possam colocar em prática com a sua salinha e que tudo venha ocorrer para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem na paz.